A história começa em um orfanato que cria suas crianças de uma forma bastante incomum. A garotinha em lágrimas está arrasada porque seu irmão está prestes a ser adotado por um homem nada convencional. Isso acontece porque, como essas crianças recebem um treinamento especial, apenas pais com um perfil igualmente especial podem adotá-las. E esse treinamento está longe de ser algo comum. Nesse momento, a irmã responsável manda todos pararem de fingir e se prepararem para o treinamento. Em seguida, ela pega lâminas afiadas e diversas armas. Ela avisa que ninguém deve demonstrar qualquer sinal de fraqueza, nem mesmo deixar o nariz escorrendo, para não causar uma impressão ruim aos novos pais que acabaram de chegar. A menina limpa o nariz e se coloca em posição para iniciar o treinamento. O diretor do orfanato, extremamente orgulhoso do método que desenvolveu, acredita que um treinamento tão intenso transforma crianças em verdadeiras armas vivas desde muito cedo. Todas elas são acompanhadas com disciplina rigorosa para atender aos padrões exigidos pelos ricos, e o caro processo de treinamento é conduzido com extrema precisão. Segundo o diretor, crianças treinadas para se tornarem armas vivas funcionam como computadores, cujo uso será decidido pelos compradores, ou seja, pelos novos pais. Um exemplo disso é um homem rico que mostra ao filho recém-adotado a fotografia de um desconhecido e ordena que ele memorize aquele rosto. Como essas crianças representam uma ameaça considerável, o orfanato as educa desde pequenas seguindo 3 princípios absolutos. Esses 3 princípios são gravados no subconsciente das crianças para garantir que permaneçam sempre sob controle. Enquanto o homem rico manda o garoto decorar a fotografia, a criança comenta que existe um carro seguindo os dois. Irritado e surpreso com a interrupção, o homem ordena que o garoto ignore o veículo e volte a se concentrar na foto. O menino imediatamente direciona toda a atenção novamente para memorizar o rosto da fotografia. Assim, ele coloca em prática o primeiro princípio, obediência absoluta às ordens dos pais. Depois que o carro de seu pai capota em um acidente, o garoto encontra o homem gravemente ferido. É nesse instante que o segundo princípio é revelado. As crianças jamais podem usar seus poderes sem a autorização dos pais. Enquanto o garoto chora desesperado e pede socorro, dizendo que seu pai está gravemente ferido, os atacantes se aproximam do carro capotado e ficam surpresos ao perceber que a criança ainda está lá. Eles decidem afastá-lo para concluir a missão. Porém, ao entender o que está acontecendo, o menino reage antes que eles consigam agir. Então resolvem eliminar a criança para encerrar o serviço de uma vez. Mas, o garoto saca uma faca e atinge um deles na garganta. Em seguida, pega a arma de fogo do inimigo que acabou de derrubar e aponta para o outro agressor. Antes que consiga atirar, leva um disparo na cabeça e morre na mesma hora. A terceira regra determina que os 2 primeiros princípios devem ser ignorados sempre que isso for necessário para proteger seus pais. O diretor do orfanato demonstra enorme orgulho de suas crianças e apresenta o livro de registros com as informações de cada uma delas, mas o comprador rejeita todas. O velho então guarda o livro e, sem muita vontade, retira o arquivo de um garoto considerado um defeito. Ele se mostra frustrado porque o comprador só demonstra interesse justamente por esse menino, que, apesar de ser um produto fracassado, possuía uma habilidade extraordinária com armas. O idoso era completamente fascinado por ele, e o diretor também o admirava muito. No entanto, o garoto desapareceu, e o diretor se pergunta se ele ainda está vivo. Há muito tempo procuram esse menino, que não consegue usar seus poderes sem autorização, já que não possui pais. Como não existem pistas concretas, tudo indica que ele esteja vivendo escondido como um adolescente comum. Nos dias atuais, o garoto chamado Junjo, conhecido como uma suposta arma mortal, está sendo alvo de bullying na escola. Depois de receber um golpe violento de um valentão usando um capuz branco, ele cai no chão contorcendo-se de dor. Ser uma arma de elite não significa que você vencerá uma briga escolar. Com uma expressão completamente fria, Sam pergunta ao garoto quantos pontos ele daria para aquele golpe. Gaguejando, o protagonista responde que daria 180.000 pontos. Os outros valentões do grupo comemoram a pontuação alta batendo as mãos com Sam. Ele pretende continuar a brincadeira e testar o próprio chute, mas, antes que consiga, outro agressor loiro empurra e avança na direção de Junjo, curioso para descobrir quantos pontos seu soco receberia. Sam não gosta nem um pouco de ter sido empurrado por alguém tão desprezível, e até mesmo o protagonista percebe que ele ficou irritado com a atitude do loiro. Por isso, Sam caminha em silêncio até o rapaz alterado. Assim que se aproxima, não hesita em acertar uma forte bofetada no rosto dele, dizendo que estava apenas retribuindo o favor. Embora aquele garoto chamado Sasha odeie a humilhação de ter levado tapa, ele engole o orgulho e levanta o polegar para o amigo, elogiando o excelente golpe. Sam apenas sorri com um olhar vazio e se afasta tranquilamente, dizendo que, em vez de bajulá-lo, Sasha poderia comprar um maço de cigarros para ele. Antes que Sam vá embora, Sasha o desafia em silêncio, prometendo enfrentá-lo na próxima vez. Enquanto isso, o protagonista já está completamente cansado de toda aquela palhaçada daqueles idiotas desorganizados, pois sabe que poderia derrubar todos com um único golpe. Mesmo assim, continua fingindo ser uma vítima indefesa, enquanto Sasha começa a enforcá-lo e exige saber se o golpe de Sam realmente é melhor do que o dele. Sasha continua importunando Junjo, usando como um saco de pancadas
sacadas para descontar a própria frustração e manda o garoto acompanhá-lo por algum tempo. Sem qualquer maneira de escapar, o protagonista segue o valentão barulhento contra a própria vontade e acaba pagando a conta da comida, já que Sasha afirma estar completamente quebrado, dizendo que ficou sem dinheiro depois de cumprir várias tarefas para Sam. Em seguida, pergunta em voz alta quem venceria se os dois lutassem frente a frente. Junjo responde que não tem como afirmar isso com certeza. De repente, Sasha percebe que a lanchonete possui o mesmo nome de Junjo e o protagonista admite timidamente que o estabelecimento pertence à sua mãe. Nesse instante, a mãe de Junjo aparece e diz a Sasha que ele pode comer o quanto quiser, desde que seja amigo de seu filho. O ruivo fica surpreso ao descobrir que aquela é a lanchonete da mãe de Junjo. Já o protagonista se sente frustrado, pois havia tentado manter isso em segredo, mas agora sua situação acabou sendo revelada. Sasha, animado com a possibilidade de ganhar comida de graça, parece receber muito bem a novidade. Ao notar o olhar suspeito do suposto amigo, Junjo segura a caneta, pronto para usá-la contra ele caso tente alguma coisa estranha. Porém, antes que consiga agir, o loiro surpreende ao se desculpar por não ter se apresentado direito. Ele diz se chamar Sasha, afirma ser amigo de Junjo e comenta que agora finalmente entende o nome esquisito da lanchonete. A mãe do protagonista ri da brincadeira e conta que Junjo havia pedido que ela mantivesse sua identidade em segredo. Sasha então provoca o garoto, dizendo que ele é péssimo em esconder as coisas e que ficou decepcionado por Junjo ter escondido uma mãe tão incrível. Cansado daquela encenação, o protagonista resolve encerrar o assunto e avisa a mãe que eles precisam ir, pois outros amigos estão esperando. A mulher coloca um pouco de comida em uma sacola plástica e a entrega a Sasha, pedindo que ele divida com os demais, enquanto Junjo tenta convencê-la de que aquilo não é necessário. Os olhos do loiro brilham ao ver a comida grátis, e ele pega a sacola sem pensar duas vezes, ignorando completamente o protagonista. Junjo se sente ainda mais miserável e implora para que a mãe reconsidere, pois sabe que aqueles garotos não passam de uma gangue de valentões, e não são amigos de verdade. Em seguida, Junjo pede a Sasha que não divida a comida com Sam nem com qualquer outra pessoa. Sasha concorda sorrindo e se despede. No entanto, a mãe do protagonista pede que ele traga mais amigos na próxima vez, e Sasha aceita com entusiasmo, garantindo que voltará acompanhado de um grupo. Era exatamente isso que Junjo tentava evitar. Assim que Sasha desaparece de vista, ele se vira para a mãe e despeja toda a frustração que estava guardando, lutando para conter as lágrimas. Furioso, exige saber por que ela não fingiu que os dois não tinham qualquer relação. Ao ver o filho tão abalado, a mulher fica completamente confusa e magoada. Ela diz que Sam estava feliz por conhecer um amigo dele e pede desculpas caso tenha causado algum problema. Enquanto isso, Junjo começa a questionar a própria lógica. Ele não entende por que está gritando com a mãe, principalmente quando ela está pedindo desculpas. Depois de agir daquela forma, ele se sente um lixo. A mãe tenta explicar que Sam queria que Junjo fizesse mais amigos, e foi por isso que ela agiu daquele jeito. Com as mãos tremendo de frustração e confusão, Junjo mal consegue se manter em pé. No dia seguinte, na escola, Junjo vê o mesmo prato que sua mãe costuma preparar. Ao descobrir que a mãe de Junjo é dona de uma lanchonete, Sam pega para si uma tigela de sopa. Em seguida, mergulha um pano sujo na comida, esfrega-o no rosto de Junjo e reclama que encontrou aquilo dentro do prato. Diz que não consegue comer uma porcaria dessas e exige o dinheiro de volta. Para piorar, ainda pergunta com sarcasmo se deveria cobrar o reembolso diretamente da mãe de Junjo. Furioso por Sasha ter revelado seu segredo apesar de tudo o que aconteceu, o protagonista pergunta friamente se eles realmente o consideram um amigo. A reação irrita Sam, que zomba de Junjo por estar exagerando por causa de uma brincadeira tão pequena. Então ele despeja a comida sobre o uniforme de Junjo. Tomado pela raiva, o protagonista ergue a caneta e aponta a ponta diretamente para a garganta de Sam. No entanto, consegue parar antes de atacar, tremendo pelo esforço necessário para conter a própria fúria. Em vez de se intimidar, Sam fica ainda mais provocador e exige que Junjo explique o que pensa que está fazendo. Pouco depois, Sasha entra na sala de aula e encontra todos mergulhados em um silêncio absoluto. O lugar está completamente destruído. Agentes de segurança já estão no local e a janela foi reduzida a estilhaços. Há sangue espalhado pelo chão e os óculos de Junjo estão jogados entre os destroços. Tudo indica que a situação tomou um rumo extremamente grave, seja por causa de um acidente ou talvez de uma tentativa de assassinato cometida por Sam. Pouco antes, Junjo havia sido espancado brutalmente pelo valentão durante cerca de 15 minutos sem interrupção. Coberto pelo próprio sangue, ele implorava por misericórdia e perdia a consciência repetidas vezes enquanto se contorcia de dor. Mesmo diante das súplicas, Sam não parou e continuou com a agressão impiedosa. Quando o protagonista já estava completamente exausto e destruído pelo espancamento, ele olhou para a janela ao lado e decidiu acabar com tudo, atirando-se através dela. Depois daquele incidente, em um prédio abandonado, vemos o valentão agindo como se nada tivesse acontecido. Enquanto fuma tranquilamente, ele manda os amigos confessarem que foram eles que empurraram Junjo acidentalmente pela janela enquanto brincavam. Os garotos recusam imediatamente, pois não querem se envolver em problemas. É então que Sam menciona uma conveniente lei coreana conhecida como
lei dos delinquentes juvenis. Sam explica que já ultrapassou a idade permitida para se beneficiar dessa lei. Por isso, pede aos amigos que assumam a culpa, confessando que foram eles que empurraram Junjo pela janela. Ele insiste que essa é a única maneira de evitar a prisão. Mesmo assim, os garotos lembram que, ainda que aceitem a responsabilidade, continuarão sujeitos a um processo civil. Taro-chan simplesmente ignora a preocupação e afirma que também já pensou em como resolver isso. Ele ressalta que a ação civil ainda não foi aberta e que, se eliminarem a única familiar sobrevivente de Junjo, sua mãe, não restará ninguém para entrar com o processo. Sam também leva uma mala cheia de dinheiro, oferecendo 10 milhões de wones para cada um em troca da ajuda. Depois de acertarem todos os detalhes, eles decidem visitar naquela mesma noite a mãe enlutada, que ainda tenta lidar com a perda do filho. Ela está no quarto do protagonista, cercada pelos pertences dele e completamente consumida pela dor. À meia-noite, os valentões colocam máscaras e seguem em direção ao 5º andar. Ao perceberem que o elevador está fora de funcionamento, resolvem subir pelas escadas. Durante a subida, descobrem que o elevador foi bloqueado de propósito com um extintor de incêndio. Antes que Sam consiga verificar o que aconteceu, eles ouvem uma voz muito familiar. Era a Sasha, que os aguardava na escadaria. Ao vê-lo, Sam pergunta o que ele está fazendo ali. Sem hesitar, convida-o para se juntar ao grupo. Sasha, porém, se prepara para agir, mas antes faz duas perguntas importantes. Primeiro, quer saber como eles descobriram o local secreto onde a mãe de Junjo trabalhava, já que apenas ele conhecia o endereço. Sam explica que o seguiu depois que Sasha não voltou com os cigarros e o viu se encontrar com as crianças da vizinhança. Mais tarde, também presenciou Junjo discutindo com a própria mãe. Ao ouvir isso, Sasha percebe que foi por culpa dele que o esconderijo acabou sendo descoberto. Em seguida, pede a Sam que pense com cuidado antes de responder a segunda pergunta: qual é o verdadeiro motivo de estarem ali? Nesse momento, Sam mostra o grande cano de ferro que trouxe consigo e diz que vieram apenas para lidar com a mãe de Junjo, impedir que ela mova uma ação judicial e fazê-la dormir em paz. Mas, na verdade, Sam fica satisfeito por Sasha também estar ali, já que ele vinha tirando sua paciência ultimamente. Sam relembra o empurrão que aconteceu antes e percebe que Sasha apenas fingia atormentar Junjo, quando, na verdade, esteve tentando protegê-lo durante todo esse tempo. Ele admite ter sido lento demais para notar isso antes e revela que também estava com vontade de dar um fim em Sasha. Com o interrogatório encerrado, Sasha pega o extintor, enquanto Sam não hesita em avançar, balançando sua enorme barra de ferro. Sasha rapidamente remove o pino do extintor, aponta o bico para Sam e começa a cobri-lo com toda aquela espuma. Enquanto sua visão fica completamente turva, um dos valentões percebe o extintor vindo diretamente em sua direção. Antes que consiga reagir, o cilindro vermelho atinge sua cabeça, e o impacto também faz Sam cair no chão. Sam empurra o próprio companheiro para o lado, recupera rapidamente a barra, e parte novamente para cima, enquanto Sasha enfrenta os outros dois agressores. Ao perceber o movimento de Sam, Sasha bloqueia a barra de ferro com o extintor como se fosse um profissional. No mesmo instante, ele se abaixa e golpeia os pés de Sam com o cilindro, esmagando seus dedos de forma brutal. Em seguida, Sasha o empurra escada abaixo, fazendo rolar pelos degraus. Enquanto desce tranquilamente atrás dele, informa que o osso acima do metatarso está quebrado e comenta ter quase certeza de que Sam não conseguirá andar por muito tempo com as pernas naquele estado. Incapaz de suportar a dor intensa, o valentão grita e, caído no chão sem poder reagir, pergunta com a voz trêmula por que Sasha está fazendo aquilo. É então que Sasha revela a verdade. Ele explica que 3 princípios foram gravados em sua mente quando ainda era criança. O primeiro determina que a palavra dos pais é absoluta, e o segundo proíbe o uso da violência sem permissão. Enquanto diz isso, desfere um soco devastador diretamente na cabeça de Sam. Os outros valentões, ainda caídos no chão, permanecem completamente confusos, sem compreender uma única palavra do que Sasha está dizendo. Surpreendentemente, tudo levava a crer que Junjo, o garoto de óculos que vivia chorando, fosse o verdadeiro protagonista. Porém, na realidade, Sasha é a criança desaparecida do orfanato. Depois de perder vários dentes e ficar com o nariz quebrado, Sam implora para que Sasha pare. Sasha, porém, continua explicando que, sempre que existir uma ameaça à segurança dos pais, a criança pode ignorar as 2 primeiras regras e fazer tudo o que for necessário para protegê-los. Ele relembra que a mãe de Junjo sempre tratou todos os amigos do garoto como se fossem seus próprios filhos, o que significa que ela também é como uma mãe para eles. Por isso, ele tem permissão para atacar com toda a força qualquer pessoa que represente uma ameaça à sua mãe. Logo em seguida, Sasha desfere um golpe brutal que esmaga um dos inimigos, produzindo um estrondo que ecoa por todo o prédio. A cena muda para o orfanato, onde uma irmã informa ao diretor que recebeu uma ligação vinda da Coreia. Quando ele pergunta quem está na linha, ela responde que é a equipe de Baejo. Reconhecendo imediatamente quem está ligando, o velho pega o telefone às pressas. Sem demora, recebe a notícia de que finalmente localizaram a criança que procuravam, conhecida como Sasha, integrante do projeto, que atualmente está na Coreia. Lá, ele é conhecido pelo apelido de O Bom Garoto. A Mansão da Morte é um orfanato multinacional, altamente financiado, especializado em produzir armas humanas para clientes
pais ricos. Aos olhos do orfanato, ele era a criança perfeita, e seu codinome era Sanji. Agora que sabemos quem é o verdadeiro protagonista, descobrimos que Sanji foi uma das crianças criadas pelo projeto da Mansão da Morte. Ele era o maior sucesso do projeto até aquele momento, destacando-se em infiltração, domínio de armas e assassinatos de alvos VIP. O plano era entregá-lo a um cliente importante do orfanato, uma organização criminosa de grande notoriedade no Japão. Mas algo deu errado, e, em vez de ser enviado para o Japão, ele acabou indo parar na Coreia. O diretor explica que já se passaram 5 anos desde esse incidente que, durante esse tempo, chegou a acreditar que Sanji havia morrido, motivo pelo qual desistiram de procurá-lo. Mas, agora, aquele homem que mais parece um mafioso rico e inescrupuloso do que um pai fica empolgado ao saber que ele foi encontrado. Sem perder tempo, ele ordena à irmã que traga Sanji de volta o mais rápido possível, usando qualquer meio necessário, pois não consegue mais esperar. A mulher que até agora conhecíamos apenas como irmã, remove o véu preto, revelando sua verdadeira aparência. Ela aceita a ordem e imediatamente afirma que dará início à operação de recuperação sem demora. Seu nome é Hash. Assim que abandona o disfarce de irmã, sua aparência se torna absolutamente assustadora, vestida com um traje preto justo e brilhante, sem esconder a confiança nas próprias capacidades. Deixa claro que arrastará Sanji de volta, mesmo que precise levá-lo à força. Ela é uma das instrutoras da Mansão da Morte, embora sua especialidade ainda permaneça desconhecida. O diretor, porém, manda que ela se acalme, pois precisa de Sanji vivo e ileso, além de não haver necessidade de usar aquelas armas. Hash fica imediatamente envergonhada, começa a recolher o hábito para vesti-lo novamente e murmura que apenas estava entrando no personagem. Na cena seguinte, vemos Billon, pai de Cell, curvando-se diante da mãe de Junjo para pedir desculpas. O homem rico promete assumir todas as despesas médicas e pagar qualquer indenização necessária, mas a mulher deixa claro que um simples pedido de desculpas não basta para resolver o problema. Os estudantes ao redor ficam surpresos ao ver aquele homem inclinando a cabeça daquela maneira. Por fim, Billon se endireita com uma expressão neutra, vira-se e decide ir embora. A mulher fica confusa com o comportamento estranho daquele senhor, que cobre o rosto com um lenço e explica que, como não conseguiram solucionar a questão por meio de uma conversa, prefere se retirar, pois valoriza a eficiência. Ele acrescenta que conhece outras formas de resolver o problema e, logo depois, parte rapidamente em seu carro luxuoso. No caminho, reclama com seu gerente sobre como aquele lugar era imundo e repulsivo, ordenando que toda a área seja demolida para dar lugar a um complexo de uso misto. Em seguida, pergunta sobre Sanji. O gerente informa que os homens já estão a caminho e que a secretária entrará em contato assim que o serviço estiver concluído. Billon apenas concorda e segue para o hospital, onde encontra o filho gravemente ferido e coberto por bandagens. Seon logo diz ao pai que o garoto responsável por aquilo não era uma pessoa comum, pois falava sobre princípios gravados em pedra ou algo parecido. O pai ergue uma sobrancelha e pergunta se essa é alguma nova moda entre os jovens. Seon apenas balança a cabeça e diz que não faz ideia. Antes que consiga explicar melhor, Billon o interrompe e lança um olhar frio para a enfermeira, pedindo educadamente que os deixe sozinhos por alguns instantes. Assim que a mulher sai, ele acerta uma forte bofetada no rosto do próprio filho. Depois de atingir Seon, Billon revela o que realmente o incomoda. O problema não é apenas o fato de seu filho ter começado uma briga, intimidado alguns estudantes e levado um deles a se jogar pela janela. O que mais o irrita é que Seon não tenha limpado a bagunça depois, deixando para trás um rastro de provas. Ele então reforça que a regra mais básica do trabalho é nunca precisar fazer a mesma coisa 2 vezes, ou seja, não cometer erros nem deixar evidências para que outras pessoas encontrem. Em seguida, manda Cell observar atentamente como o próprio pai resolve a situação e aprender com isso. Enquanto isso, Sanji está sendo brutalmente espancado por um grupo de capangas enviados por Billon. O líder, usando luvas, observa seus subordinados arrastarem o garoto ferido pelo chão. Em seguida, passa a desferir uma sequência de tapas no rosto de Sanji, sem parar, até que o protagonista desmaia de tanto cansaço. Olhando para ele com desprezo, o homem comenta que talvez Sanji tenha conseguido derrotar alguns adolescentes, mas que isso não significa nada diante de adultos. Logo depois, os capangas seguram um dos braços de Sanji, enquanto o homem corpulento puxa para trás, mantendo-o completamente imobilizado. Em seguida, ele pisa sobre o braço de Sanji e coloca todo o peso do corpo, fazendo o protagonista se contorcer de dor. Antes de irem embora, deixam bem claro que aquilo é uma vingança pela humilhação e pela surra que ele deu ao jovem mestre Cell. Eles o deixam vivo para que tenha tempo de refletir sobre os próprios erros. Quando a noite chega, Sanji recoloca o ombro no lugar fazendo uma careta e ri da incapacidade daqueles capangas de distinguir um braço deslocado de um braço quebrado. Para ele, aquela surra não chega nem perto das que costumava receber da tia Hash. Embora esteja frustrado por não poder usar toda a sua força sem receber ordens, sente alívio ao saber que Cell não irá mais intimidar ninguém. Enquanto caminha, falando sozinho em voz baixa, ele encontra a mãe de Junjo, que o reconhece imediatamente, e o cumprimenta calorosamente, perguntando o que aconteceu com ele. Sanji a cumprimenta de volta e logo recebe um convite
convite para jantar. A mãe de Junjo preparou um verdadeiro banquete e o incentiva a comer até ficar satisfeito. Assim que Sanji ouve a ordem para comer, ele avança sobre a comida como uma fera faminta, guiado pelo instinto de obedecer aos cuidados de alguém que agora considera sua mãe. Em seguida, ela pede gentilmente que ele beba um pouco de água, explicando que isso ajudará na digestão. Sanji segue a orientação, esvaziando o copo de uma só vez e soltando um arroto de satisfação logo depois. Em seguida, agradece pela refeição e ela sorri, feliz por revê-la depois de tanto tempo. A expressão de Sanji muda completamente quando ele pergunta como está o estado de saúde de Junjo. Ela responde que a cirurgia foi um sucesso, que Junjo está bem e que ainda acredita em sua recuperação, embora a situação continue sendo muito difícil. Nesse momento, toda a força que ela demonstrava desaparece. Sua mão começa a tremer e as lágrimas escorrem sem parar. Ela desaba em prantos, dizendo que se sente fraca diante do próprio filho e incapaz como mãe. Então revela seu verdadeiro desejo: quer destruir todos os responsáveis por machucar Junjo, principalmente o pai daquele tal Seon, e acabar com todos eles. Parece que Sanji finalmente encontrou um motivo para liberar todo o poder que guardava contra aqueles idiotas. Quando a mulher se vira para pedir desculpas pelo desabafo, Sanji já havia desaparecido. A cena então muda para uma empresa de construção. Dentro do prédio, o Sr. Billon ergue uma taça para comemorar os lucros recordes alcançados pela empresa no terceiro trimestre daquele ano. Ele agradece sinceramente a todos os funcionários, afirmando que foi graças ao esforço deles que a empresa chegou tão longe. Entre os inúmeros empregados presentes, aparece um dos mesmos homens corpulentos que havia espancado o protagonista anteriormente. Perto dele está um garçom que se parece estranhamente com Sanji. O garçom se aproxima e oferece uma bebida. Assim que o homem concorda em ser servido, o falso garçom quebra a garrafa diretamente no rosto dele. A garrafa se despedaça, espalhando vinho e estilhaços por todos os lados. O homem cambaleia para trás, tentando recuperar o equilíbrio, e logo se prepara para revidar. Mas Sanji já esperava qualquer reação. Ele empurra os copos que segurava contra as mãos do adversário, como se estivesse lhe entregando um par de luvas, e, em seguida, com um movimento violento da perna, acerta um poderoso chute em cheio no rosto dele. Logo depois, Sanji pega alguns garfos e facas e os arremessa contra os seguranças com uma precisão impressionante, acertando todos os alvos perfeitamente. Não demora muito para que todos percebam que alguma coisa está acontecendo. Antes que consigam reagir, vários homens vestidos de preto já estão do lado de fora, enquanto as pessoas gritam que um garoto loiro é o responsável por toda aquela confusão. A notícia sobre um garoto loiro chega imediatamente aos ouvidos do diretor da empresa. Enquanto isso, Sanji se esconde debaixo de uma mesa com uma faca na mão e desliza rapidamente por entre todos, cortando as pernas dos adversários em alta velocidade. Em seguida, pega uma toalha de mesa e, antes que o grupo desorganizado consiga se aproximar, ele a usa para distrair os adversários. Em seguida, arremessa a mesa diretamente contra o rosto deles, esmagando-os sob o peso do móvel e deixando-os gritando até perderem o fôlego. Nesse instante, uma faca é lançada por trás, mas Sanji se abaixa e a lâmina acaba atingindo um dos homens de terno preto. O agressor de luvas pretas que lançou a faca fica impressionado com os reflexos de Sanji, surpreso ao perceber que o braço supostamente quebrado ainda funciona. Antes que ele possa continuar brincando com aquelas luvas, Sanji acerta uma bofetada em seu rosto, imobiliza o braço do homem e quebra o osso. Enquanto o agressor desaba no chão, uma bala passa raspando pelo rosto do protagonista. O responsável pelo disparo era o Sr. Billon, que demonstra estar decepcionado por ter errado o alvo. Sanji então comenta que, daquela distância, seria difícil acertá-lo sem ser um profissional. Curioso com a observação, Billon pergunta quem ele é e se faz parte de uma das 4 grandes equipes da Coreia. Sanji responde que não faz ideia do que ele está falando e afirma pertencer apenas à lanchonete Junjo. Ao ouvir isso, o homem com aparência de zumbi pergunta se ele está falando daquela lanchonete mal cheirosa que vende comida de péssima qualidade. Antes que o protagonista consiga responder, o homem se aproxima ainda mais e pergunta se aquela mulher mandou Sanji eliminá-lo. O garoto sorri e esclarece que ela apenas ordenou que ele se livrasse de todos. Aproveitando a confusão do adversário, Sanji se move rapidamente, toma a arma de suas mãos e desfere um golpe poderoso, deixando-o gravemente ferido no chão. Nesse momento, o protagonista revela que não pretende ajudar ninguém, mas apenas cumprir as ordens de seus pais. Enquanto o homem caído continua lamentando por não ter concluído o serviço e eliminado Sanji quando teve a oportunidade, o garoto pega uma arma e manda que ele pare de falar besteira. Sem hesitar, dispara contra o lustre, que despenca e esmaga o homem, realizando assim o desejo daquela mãe. Depois disso, Sanji se afasta balançando a cabeça e murmurando que pai e filho são realmente iguais. Enquanto isso, de volta ao hospital, a enfermeira pergunta a Seon se ele está se sentindo melhor. O rapaz arrogante apenas debocha e pergunta por que continuaria internado caso estivesse bem. A enfermeira comenta que ouviu dizer que a violência escolar anda bastante intensa, mas nunca viu alguém tão ferido quanto ele. Ela se pergunta se o garoto responsável pela surra não seria um verdadeiro especialista, já que aquilo era extremo até mesmo
mesmo para estudantes do ensino médio. Em seguida, pega uma seringa e pergunta a Sam sobre os 3 princípios que ele havia mencionado ao pai. Ao notar a cor estranha da substância, Sam pergunta que droga ela está injetando nele. A mulher então retira a máscara e pede que não se preocupe, afirmando que, desde que use apenas metade da dose, ele não morrerá. Logo depois, começa a pressionar o peito dele e o interroga sobre os 3 princípios absolutos mencionados anteriormente. Diante daquele olhar mortal, Sam fica realmente assustado e manda que ela simplesmente vá embora. É então que a falsa enfermeira remove a peruca e abandona a encenação, revelando ser ninguém menos que Raquel, que exige saber imediatamente o nome do garoto responsável por deixá-lo naquele estado. Descobrimos então que suas especialidades incluem disfarce, infiltração, interrogatório e tortura. Depois disso, Raquel vai até a empresa de Billon e informa imediatamente ao diretor que Sanji aparentemente voltou a usar seus poderes. O diretor fica surpreso com a notícia, e ela explica que, quando chegou ao último local onde ele havia sido visto, Sanji já tinha desaparecido. O lugar estava completamente destruído, com várias pessoas gravemente feridas, algo que somente os poderes dele poderiam ter causado. O diretor fica perplexo, pois, em toda a história da Mansão da Morte, ninguém jamais havia desobedecido aos 3 princípios absolutos. Ao abrir um armário repleto de livros, o diretor afirma que, caso Sanji esteja realmente ignorando esses princípios, a situação deixou de ser comum. Afinal, isso significaria que as armas vendidas pela Mansão da Morte também poderiam contornar essas regras e se voltar contra a própria organização. Por esse motivo, ele informa imediatamente a Raquel que sua missão mudou. Se Sanji estiver desobedecendo aos princípios absolutos, ela deverá agir. Raquel aceita a nova ordem sem qualquer objeção, e o diretor acrescenta que poderá enviar reforços da equipe do escritório Tigre Branco, caso ela precise. Nesse momento, 2 homens aparecem, ainda incrédulos por terem sido derrotados por um simples estudante do ensino médio. O mais corpulento deles demonstra inquietação ao observar a aparência do jovem. Quando Raquel passa ao lado dos dois, o companheiro comenta que ela é russa e diz que algumas pessoas são bastante abertas, acrescentando que até sua própria esposa tem uma mente aberta. No dia seguinte, já de volta à escola, vemos Raquel assumindo a falsa identidade de professora na instituição onde Sanji estuda. Ela está ali para investigar com mais profundidade o que o protagonista anda fazendo, e só de pensar nisso já fica extremamente empolgada, além de ansiosa para descobrir o quanto ele cresceu. No passado, Sanji era seu aluno favorito. Ele absorvia tudo o que ela ensinava como uma esponja. Por isso Raquel mal consegue esperar para encontrá-lo novamente. Ao chegar diante da sala de aula, ela avista Sanji pela janela, enquanto ele conta a história de como Sam implorava por misericórdia depois de apanhar dele. Raquel fica completamente chocada com aquele comportamento e tem dificuldade para aceitar que aquele garoto vulgar seja realmente Sanji. De repente, porém, um aluno gordinho sentado atrás do protagonista perde a paciência e desperta irritado por causa da tagarelice incessante de Sanji. Os dois começam a se provocar, enquanto Raquel se pergunta se já descobriram quem manda naquele lugar. Ela se recorda de que, na Mansão da Morte, havia um evento anual no qual as crianças lutavam para medir seu poder de combate e determinar quem ocupava o topo. Era até adorável quando elas a desafiavam, e Sanji sempre foi o mais forte entre todas. Agora, porém, ele parece estar apanhando daquele garoto grande, fazendo Raquel questionar seriamente se ainda pode considerá-lo o mais poderoso. O aluno gordinho continua chutando e socando o protagonista como se ele fosse um saco de batatas, enquanto Sanji apenas suporta os golpes de frente. Raquel não consegue acreditar no que está vendo, pois aquele menino que um dia foi tão forte agora apanha como um idiota. Depois de observar por algum tempo, ela conclui que Sanji provavelmente não está usando seus poderes porque tenta esconder sua verdadeira identidade. Isso a leva a pensar que ele talvez ainda esteja sob o controle dos 3 princípios, embora não tenha certeza e decida mantê-lo sob vigilância. Quando a aula começa, Raquel percebe que o olhar de Sanji transmite inteligência e perspicácia. Embora ele esconda sua força, sua capacidade intelectual continua se destacando. Como antiga professora dele, ela teme que Sanji não consiga disfarçar suas habilidades por muito tempo e chega a considerar a possibilidade de voltar a treiná-lo. No entanto, Raquel fica completamente confusa ao ver o desenho feito por Sanji, que retrata justamente o momento em que ele atingiu Sam com o extintor. Raquel acreditava que ele estava concentrado nos estudos, mas descobre que, na verdade, Sanji só estava brincando. Sem hesitar, ela arremessa um livro pesado contra a cabeça dele para fazê-lo reagir. Confusa e começando a duvidar da verdadeira identidade do garoto, Raquel vai até o banheiro e se pergunta se ele não seria apenas alguém muito parecido com Sanji, pois acha difícil aceitar que o antigo aluno tenha se tornado tão desastrado. Por isso, ela decide alterar seus planos. Depois da aula, o protagonista sente a cabeça latejar e se lembra de que aquela professora normalmente não batia com tanta força. Enquanto isso, Raquel, agora disfarçada de estudante, decide se aproximar dele, mas, de repente, Sanji escuta uma voz bastante familiar. Ao se virar, encontra a mãe de Junjo, que demonstra alívio ao vê-lo e pede ajuda para carregar algumas sacolas. Sanji imediatamente pega as bolsas, obedecendo ao pedido. Quando chegam à lanchonete, ele começa a devorar a comida como um animal selvagem. A mulher pede que
coma com mais calma, e Sanji segue a orientação sem reclamar. Nesse momento, Raquel começa a ligar os pontos e conclui que Sam foi quem feriu o filho daquela mulher, embora ainda não compreenda qual é exatamente a ligação de Sanji com eles. Ao vê-lo comendo daquela maneira, ela fica irritada, convencida de que Sanji é tão vulgar quanto imaginava, e sente vontade de destruir aquele suposto impostor. Porém, assim que prova a comida, uma ardência intensa toma conta de sua língua. Depois de uma única garfada daquele prato extremamente apimentado, Raquel pede água imediatamente. A mulher entrega o copo e pergunta se ela não consegue suportar comida picante. Raquel fica perplexa, perguntando-se como aquelas pessoas conseguem se torturar com algo tão apimentado. Para ela, os coreanos parecem estar tentando assassiná-la com tanto tempero. Sanji, porém, manda que se acalme e diz que ela está sendo desajeitada. Ao ouvir isso, a frustração de Raquel chega ao limite, e ela promete acabar com aquele idiota insolente. Então, ao pensar em comida picante, ela se lembra de que Sanji também nunca conseguiu suportá-la. Por isso, Raquel conclui que, se aquele garoto for realmente Sanji, deveria estar sofrendo com toda aquela pimenta, exatamente como acontecia na Rússia. Ao notar a mão dele tremendo, ela imagina que o rapaz finalmente está passando por dificuldades. No entanto, Sanji apenas continua levantando os polegares para a mulher e elogiando repetidamente o sabor da comida. Isso deixa a mãe de Junjo muito feliz, fazendo com que ela continue servindo ainda mais. Nesse instante, Raquel percebe que ele está suportando toda aquela pimenta como um verdadeiro profissional. Mesmo assim, continua confusa, sem entender por que ele devora aquela comida apimentada como um idiota, em vez de simplesmente se recusar a comê-la. Então Raquel se lembra de que Sanji ajudou a mulher a carregar as sacolas depois de receber uma única ordem. Agora, ele também come tudo sem rejeitar nada e ajuda em cada tarefa que ela pede, como se estivesse obedecendo a todas as suas instruções. Finalmente, Raquel parece compreender a situação. Sanji também não teria eliminado tantas pessoas com tamanha habilidade sem receber uma ordem, e ela tem certeza de que alguém o encarregou deliberadamente de destruir a construção de Billon. Raquel passa a suspeitar que aquela mulher esteja dando ordens a Sanji. Para confirmar sua teoria, ela paga pela refeição e espera até que a mãe de Junjo se distraia procurando o troco. Nesse momento, Raquel lança um palito na direção da mulher. Como esperava, Sanji salta para interceptá-lo. Com uma velocidade impressionante, agarra Raquel pelo rosto. Ao se virar por causa do barulho, a mãe de Junjo percebe, surpresa, que nenhum dos dois continua ali. A única explicação que lhe vem à cabeça é que eles precisaram voltar para a escola. Quando finalmente ficam a sós, Raquel se anima ao reconhecer Sanji, mas ele manda que ela pare de fingir e o acompanhe. Raquel então o cumprimenta formalmente e pergunta por que ele está com aquela mulher e por que obedece às ordens dela como se fosse sua própria mãe. Para Raquel, é impossível que a proprietária de uma lanchonete decadente tenha qualquer ligação com uma criança de elite criada pela Mansão da Morte. Como Sanji permanece em silêncio, ela decide agir imediatamente. Raquel segura a mão dele e o arremessa pelo ar, fazendo-o atingir o chão com violência. Depois de ouvir os gritos de dor de Sanji, ela manda que Sanji pare com aquela palhaçada e volte para o orfanato, onde existe uma fila de clientes esperando por ele. De repente, lembranças dolorosas que estavam enterradas em sua mente começam a ressurgir. Sanji se vê parado entre várias crianças desacordadas, provavelmente derrubadas por ele durante os treinamentos. Também aparece uma mulher misteriosa, responsável por lhe dar o nome de Sasha, mas ele não consegue se lembrar de quem ela é. Tomado pela surpresa, Sanji pergunta a Raquel quem é aquela mulher que aparece em suas memórias. Ela fica confusa com a pergunta inesperada. Porém, antes que consiga responder, ele acerta um golpe em seu nariz, empurra Raquel para trás e se levanta. Enquanto limpa o sangue do rosto, ela fica ainda mais furiosa e pergunta se ele realmente pretende se recusar a voltar sem antes lutar. Antes que Raquel possa agir, Sanji já sai correndo. Ele atravessa os telhados, surpreso por terem enviado justamente Raquel para capturá-lo. A imagem daquela mulher ensanguentada continua surgindo em sua mente, e Sanji está determinado a descobrir quem ela é, mesmo com essas lembranças o atormentando. Enquanto isso, na Mansão da Morte, o diretor fica nervoso ao saber que Sanji conseguiu escapar. Raquel pede desculpas por ter permitido a fuga enquanto estava distraída, mas afirma ter boas notícias. Eles encontraram a mulher idosa que controla Sanji por meio dos 3 princípios e que é reconhecida por ele como sua mãe. Intrigado, o diretor pergunta se a idosa utiliza conscientemente os 3 princípios, mas Raquel admite que ainda não tem certeza e que será necessário investigar mais para confirmar. O diretor conclui que o melhor é verificar diretamente a situação com aquela mulher antes de mobilizar mais recursos para perseguir Sanji. Depois de trocar de roupa, Raquel sai do banheiro disfarçada de idosa, deixando outra mulher parada na porta, completamente confusa, pois ela poderia jurar que havia visto uma jovem entrando naquele banheiro pouco antes. Enquanto isso, o diretor explica que existem apenas 2 maneiras de recuperar uma boa criança de seus pais e afirma que o primeiro método logo será colocado em prática. De volta à lanchonete, a mãe de Junjo fica surpresa com a aparência daquela senhora elegante. Disfarçada, Raquel a aconselha com firmeza a se manter afastada de Sanji e se apresenta como a mãe dele. Ela afirma que costuma viajar muito a trabalho e, por
por isso, não tem dado tanta atenção ao filho. Ao observar a comida, comenta que Sanji não suporta alimentos apimentados. A mãe de Junjo então percebe que ele vinha comendo algo que não conseguia tolerar e fica profundamente abalada, sentindo-se culpada por tê-lo alimentado daquela forma. Satisfeita ao ver a culpa tomando conta da mulher, Raquel considera aquilo um passo essencial em seu plano para fazê-la abrir mão da guarda do garoto e, assim, recuperar Sanji. Ela continua tentando convencê-la, sugerindo que diga a Sanji para não voltar mais à lanchonete e retornar para casa. Embora seja uma estratégia manipuladora, Raquel espera que ele interprete essas palavras como uma ordem e volte diretamente para a mansão da morte. Depois de dizer tudo o que precisava, Raquel se prepara para ir embora, mas a mãe de Junjo a surpreende ao se recusar a seguir o conselho, arruinando completamente seu plano. Em seguida, pergunta se Raquel realmente tem prestado atenção ao próprio filho, e revela que Sanji sempre aparece sujo e coberto de poeira, embora insista em dizer que apenas caiu. No início, ela pensava que ele fosse apenas um garoto rebelde, mas agora aquilo parte seu coração. Para ela, está claro que Sanji precisa de alguém que realmente cuide dele, ao contrário daquela mulher rica que aparentemente o abandonou. Chorando, admite que passou a se importar com Sanji e que não quer vê-lo terminar como seu próprio filho. Como não existe mais ninguém por perto, ela está disposta a assumir a responsabilidade por ele. Raquel fica visivelmente furiosa ao ouvir aquilo e tenta atacar a mulher, mas a mãe de Junjo apenas abaixa a cabeça e pede desculpas, dizendo que não pretendia ser grosseira. Mesmo assim, deixa claro que continuará cuidando de Sanji, não importa o que aconteça. O primeiro plano de Raquel para recuperar a guarda do garoto não saiu como esperado, deixando-a tomada pela raiva. Quando a noite chega, ela liga para o diretor e relata o fracasso da tentativa. Decepcionado e claramente perdendo a paciência, o diretor autoriza Raquel a seguir com o segundo método. Agora totalmente comprometida com o plano, Raquel aceita a missão com entusiasmo e se prepara para colocá-la em prática com um olhar determinado. Em seguida, ela se livra do disfarce e revela uma versão muito mais selvagem de si mesma, deixando claro que a situação está prestes a ficar séria. Quando o pai ou a mãe morre, a criança retorna automaticamente à custódia da mansão da morte. Por isso, seu novo alvo passa a ser a mãe de Junjo. A cena muda para um supermercado, onde a mãe de Junjo compra mantimentos para sua lanchonete, enquanto Raquel permanece escondida nas sombras, aguardando o momento perfeito para agir. Ela mantém o dedo posicionado sobre o detonador de uma bomba. Assim que decide que chegou a hora, pressiona o botão, e uma explosão corta o ar. Os alarmes de incêndio disparam, e os sprinklers são ativados, encharcando todo o lugar. No entanto, a explosão não tinha como alvo a mãe de Junjo, servindo apenas como distração. Quando Raquel aponta a arma e aperta o gatilho, Sanji usa uma frigideira como escudo improvisado, fazendo a bala ricochetear nela. Embora Sanji fique irritado, Raquel parece estar se divertindo com a situação. Ele se surpreende ao perceber que a técnica de bloquear balas que aprendeu em um jogo realmente funcionou na vida real. Muito incomodado e prevendo o próximo movimento de Raquel, Sanji solta a frigideira e avança em sua direção, advertindo que usar armas de fogo e explosivos é um exagero. Raquel continua sorrindo, sem demonstrar qualquer preocupação, e mantém a arma apontada para a mãe de Junjo. Sanji então empurra rapidamente uma estante na direção dela, mas Raquel consegue escapar antes que o móvel caia sobre seu corpo. Em seguida, ele a surpreende ao desarmá-la com um chute, porém Raquel saca uma faca imediatamente e o atinge no abdômen. No entanto, o líquido que escorre não é sangue, mas apenas ketchup. Isso acontece porque Sanji segurava um frasco de ketchup, que acabou se rompendo. Depois de lançar o conteúdo contra Raquel e desarmá-la, ele tenta acertá-la com uma joelhada, mas ela se abaixa e o empurra, fazendo-o colidir contra as prateleiras. Em seguida, Raquel pergunta se ele realmente acredita que pode derrotá-la daquela forma. Ela explica que pretendia levá-lo de volta vivo e ileso, mas parece que essa opção já não existe mais. Enquanto isso, a mãe de Junjo ainda tenta entender o que está acontecendo, quando avista uma criança presa em meio ao caos, chorando desesperadamente e chamando pela mãe. A mulher corre até o menino e pergunta se ele está machucado. Com os olhos cheios de lágrimas, ele diz apenas que quer voltar para a mãe e pede ajuda para sair dali. Porém, a criança se revela um verdadeiro perigo, pois esconde uma faca afiada. Não seria surpresa descobrir que ele é um dos garotos especialmente treinados para ajudar Raquel a assassinar aquela mulher. De volta ao confronto entre Sanji e Raquel, ela saca outra faca e tenta atingi-lo, mas o protagonista se move rapidamente e desvia. Raquel desfere mais um corte, porém ele se abaixa e evita o golpe. Logo depois, Sanji segura a mão dela, enquanto Raquel manda que ele pare de resistir, alegando que todos estão apenas tentando libertá-lo do controle alheio. Nesse exato momento, ele se distrai por um instante, e Raquel aproveita a abertura para soltar a mão e lançar a adaga contra seu rosto, cortando-lhe a bochecha com precisão mortal. O golpe faz Sanji cambalear, mas ele recupera o equilíbrio rapidamente, pega duas latas de uma prateleira próxima e as arremessa na direção dela. Raquel simplesmente as afasta e ordena que ele deixe a mulher morrer, pois assim poderá voltar para a mansão da morte quando quiser. Sanji então pega um pacote de farinha e o joga diretamente contra o rosto dela. Raquel comete o erro de golpeá-lo, espalhando farinha por todo o ar e bloqueando sua visão.
direção. Enquanto tenta respirar em meio à nuvem branca, ela não percebe uma tesoura vindo em sua direção. Graças aos reflexos rápidos, consegue evitar por pouco um ferimento grave, ficando apenas com um pequeno corte no rosto e parte do cabelo aparada. Raquel recua depressa, mas Sanji volta a atacá-la com extrema ferocidade.